Olá, este é o Momento Político para o Luque Alto Tietê e o AT Urgente, e nessa edição nós vamos falar, entre outros assuntos, do projeto que o governador Tarcísio enviou para a Assembleia Legislativa, que tira quase 10 bilhões de reais da educação. Falar também de que a Câmara de Mogi pode aumentar o número de vereadores e que, em Suzano, Anderson Ventura foi eleito o novo presidente do PT e as implicações desta vitória. O governador Tarcísio de Freitas encaminhou um projeto para alterar a Constituição do Estado de São Paulo e diminuir o índice de investimento na educação. São Paulo investe hoje 30% da sua receita, do seu recurso, em educação. E o governador quer diminuir para 25%, que é o mínimo que a Constituição Federal exige para a educação. Isso representará um corte de quase 10 bilhões de reais por ano na educação. O projeto prevê que esse dinheiro seja investido na saúde, mas não deixa claro tanto onde será cortado o dinheiro, também como não deixa claro para onde será investido esse recurso na saúde. Não que a saúde não precise de dinheiro, claro que precisa, mas preocupa muito, pensando num projeto de futuro para o Estado de São Paulo, essa redução tão significativa do orçamento da educação do nosso Estado. A educação, como todo mundo fala, é a base do desenvolvimento, é o futuro, e o Estado de São Paulo se notabiliza pelo seu grande desenvolvimento econômico justamente por ter tecnologia, ter pessoas preparadas, e isso não se faz de graça, isso se faz exatamente porque nós temos um investimento maior em educação. Então me preocupa muito essa retirada e não pensar em tirar dinheiro de outras fontes para colocar na saúde. Então fica uma reflexão, uma preocupação muito grande que nós precisamos acompanhar o desenrolar dessa mudança na Assembleia Legislativa e a postura dos nossos deputados sobre essa votação. As indústrias da nossa região registraram uma queda no valor das exportações no terceiro trimestre desse ano. Segundo o CIESP e o informe que o presidente do CIESP, José Caseiro, colocou para a imprensa, apesar de ter se exportado quase 800 milhões de dólares no terceiro trimestre, houve uma redução de 2,4% comparado com o mesmo período do ano passado. E a explicação para isso são basicamente dois fatores. O primeiro é a readaptação que acontece na economia pós-Covid, porque agora as demandas que estavam reprimidas durante o período da pandemia se estabilizaram, ou seja, diminuiu a venda porque os estoques já estão repostos e a produção estabilizada. E o segundo fator, segundo o CIESP, que impactou é a situação econômica e política da Argentina, e para quem o Brasil mais exporta. E a Argentina está com dois grandes problemas. O primeiro é a situação econômica e o segundo é o próprio período eleitoral, que é um momento de instabilidade política natural e que diminui os investimentos junto com a situação econômica de inflação muito alta. Então esses elementos explicam porque não só o Alto Tietê, mas o Brasil como um todo e o Estado de São Paulo teve essa diminuição de quase 2,4% das exportações nesse terceiro trimestre. Preocupa, mas ao mesmo tempo são fatores sazonais, fatores que não comprometem a médio e longo prazo a economia da nossa região. Mogi poderá ampliar o número de cadeiras de vereadores, dos atuais 23 para 25, mas como muito bem lembrou o advogado Luiz Davi Faria, especialista em direito eleitoral, apesar de estar previsto na Constituição que municípios que estiverem entre 450 mil e 600 mil podem ter 25 cadeiras, que é o caso de Mogi, que com o novo censo do IBGE de 2022 passou aí de 500 mil, ou seja, passou do limite mínimo de 450 mil eleitores. Esta ampliação não é automática. A Câmara Municipal tem que fazer uma alteração da lei orgânica do município e prever que tenha essas 25 cadeiras. Isso pode ser feito até mesmo no ano que vem, antes do período eleitoral. Agora resta saber se haverá essa vontade política ou não. E mesmo que você diga, mas isso vai aumentar o custo do município? Sim, mas a democracia tem um custo.
né? Ela não tem preço, ela é de valor inestimável, mas ela tem o custo, e a democracia, mesmo tendo custo, é o melhor regime que a nossa sociedade já inventou. Então, aumentar o número de cadeiras é importante porque aumenta a representatividade da população e aumenta a possibilidade da eleição de pessoas diferentes, de mais pessoas para representar uma cidade de mais de 500 mil habitantes, que é o caso de Mogi das Cruzes. No domingo passado, agora, aconteceu o processo eleitoral do PT, do Partido dos Trabalhadores no Brasil todo, e em particular na cidade de Suzano. E foi uma eleição muito significativa, apesar de ter sido com uma única chapa, porque o outro grupo que disputava a eleição desistiu de disputar, se retirou do processo eleitoral e mesmo tendo o pedido de prazo de ampliação do período de campanha atendido pela Executiva Nacional do PT. Mas o fato é que o grupo, liderado pelo Anderson Ventura, venceu as eleições com uma votação muito expressiva, foram quase 600 filiados do PT que compareceram à eleição e votaram na chapa para a eleição do PT, e essa eleição tem um reflexo muito claro e muito direto na eleição do ano que vem, porque esse grupo se alinha ao Valmir Pinto, atual vice-prefeito e pré-candidato a prefeito de Suzano. O grupo que se retirou tinha um alinhamento natural com o ex-prefeito Marcelo Cândido e não resistiu ao embate político, à disputa político-eleitoral dentro do PT, e essa vitória significativa, uma vitória com V maiúsculo do Anderson Ventura, dará uma estabilidade política que até agora não tinha na cidade de Suzano, dentro da Federação Brasil da Esperança. Então, é muito natural que ocorra agora o posicionamento efetivo e claro do Partido dos Trabalhadores de Suzano, junto com o PCdoB e o Partido Verde, no lançamento, na definição do nome do Valmir Pinto como pré-candidato a prefeito de Suzano pela Federação Brasil da Esperança. Esse processo foi bastante demorado, bastante conturbado, mas se consolidou numa vitória clara e cristalina do grupo liderado pelo Anderson Ventura e pavimentando dessa forma a candidatura do Valmir Pinto a prefeito de Suzano no ano que vem. Em Salesópolis, cresce o número de pré-candidatos a prefeito da cidade. Nós já temos colocado o nome do Marcelo do Kiko pelo PL, do Rodolfo do Podemos, que foi candidato na eleição passada em 2020, e agora tem mais 3 nomes que surgem para a disputa do cargo de prefeito em Salesópolis. Me refiro ao Leles, ex-vereador do PT, que vem pela Federação Brasil da Esperança. Me refiro ao Beto Cardozinho, pelo Solidariedade, que será candidato a prefeito de Salesópolis, e do ex-prefeito Benedito Rafael, esse pelo PSD. E hoje, com essa pré-candidatura, nós temos 5 pré-candidatos a prefeito de Salesópolis, e talvez Salesópolis, junto com Poá, seja uma das cidades com maior número de candidatos a prefeito na eleição de 2024. Em Poá, nós tivemos nessa semana uma definição muito clara do posicionamento do PL sobre o futuro na cidade. A direção estadual nomeou um novo diretório municipal e dessa vez a presidência será exercida pela Flávia Verdugo e o seu grupo político, o que mostra claramente uma sinalização de que ela será candidata a prefeita de Poá e não o ex-prefeito Jean Lopes. Como eu vinha falando aqui, havia uma dúvida, o Jean tentava se colocar, viabilizar um retorno à prefeitura de Poá, mas a direção partidária, pela nomeação que fez, deixou muito claro que entende que não é possível que o Jean Lopes tire a rejeição que ele tem e seja competitivo para retornar à prefeitura de Poá. Então, nós teremos certamente aí, ou muito provavelmente, uma batalha muito forte entre 2 mulheres, a atual prefeita Márcia Bim e a Flávia Verdugo pelo PL, além, claro, de outros candidatos que estão colocados aí como pré-candidatos a prefeito de Poá. Mas dá para dizer que o PL se definiu em Poá e Flávia Verdugo desponta como a pré-candidata a prefeita do PL em Poá e talvez o ex-prefeito Jean Lopes dispute uma cadeira de vereador na Câmara Municipal. Em Ferraz de Vasconcelos, o vereador Cláudio Ramos está trabalhando numa pauta que é muito contemporânea, muito atual, que é a questão do transporte gratuito. Há uma discussão em todo o Brasil
sobre a gratuidade, se o transporte público deve ou não ser gratuito. Em Ferraz de Vasconcelos já existe uma lei que prevê gratuidade para alguns casos especiais, como pessoas idosas, pessoas com deficiência, jovens, tem uma série de previsões de gratuidade, mas além desses elementos, a pessoa precisa ter uma renda de até um salário mínimo. O que o vereador Cláudio Ramos tem defendido é que um salário mínimo acaba sendo um teto muito baixo e propôs uma indicação para que a prefeitura suba esse teto para 3 salários mínimos, o que sairia de mais ou menos R$ 1.300 para R$ 3.900, e aí ampliando dessa forma a abrangência, de atendimento dessa lei de transporte gratuito para os casos especiais. É uma iniciativa muito positiva e muito alinhada às demandas e ao pensamento sobre o transporte público de todo o Brasil. Este foi o Momento Político para o Look Alto Tietê e o AT Urgente. Te convido, como sempre, a me acompanhar nas redes sociais e conversarmos pelo WhatsApp 9 5020 1143. Um grande abraço e até a próxima semana.